Pô, também queria saber para continuar fazendo isso. Putz, vou te dizer que eu acho que ainda é na base da cara e da coragem. E é esse inconformismo, porque para mim sempre é pouco. Eu acho que vem um pouco daí. É o ímpeto que é aquela coceira que dá de nunca estar satisfeito e eu nunca olhei para resultado financeiro. A minha primeira métrica sempre é o volume de pessoas impactadas. E eu acho que, como eu sempre tive essa métrica antes de qualquer outra, o dinheiro, e se você faz um bom trabalho, um bom serviço, o dinheiro ele vem como consequência. Você quase não precisa olhar para ele, né? O que não é assim, não tem que olhar para isso. Mas primeiro a gente olha para o impacto, ou eu olho, né, para o impacto que a empresa precisa ter. Então, na minha cabeça, tem os 220 milhões de pessoas no Brasil. E o que eu fiz foi começar a recortar esses 220 milhões em grupos menores. Então, por quem que a gente vai começar? Porque 220 milhões é muita gente. Mas eu estou olhando para os 220 milhões, mas para chegar lá, a gente precisa ir em ondas. Então, acho que tem um pouco a ver com isso. O meu desejo, lá em 2015, quando eu criei o primeiro roadmap de negócio para o Me Poupe, era impactar 2% da população brasileira até 2022. 2% da população brasileira, cerca de 6 milhões de pessoas. E foi isso que aconteceu ali em 2018, mais ou menos, somando todas as nossas redes e tudo mais. Eu falei, meu gente, mas já? Eu falei, bom, então, sabe, né, quando você chega na meta, você faz o quê? Você dobra a meta. E foi o que eu fiz. Falei, bom, então se o mundo tá me dando isso, pô, se com esse esforço, se eu praticamente sozinha, com algumas pessoas aqui na operação, conseguimos fazer tudo isso, imagina o que a gente vai ser capaz de fazer agora que a gente tem dinheiro, agora que a gente tem mais cérebros, agora que a gente tem muito mais braços, sabe? Eu ouvi minha vida inteira que dinheiro não trazia felicidade. Ai, que fulaninha, que adianta ter tanto dinheiro? Aí a outra pessoa fala assim, mas é melhor você ser triste em Paris do que ser triste na favela. Aqueles jargões que a gente é acostumado a escutar, mas que a gente nem sempre para analisar e refletir sobre aquilo que estão vomitando na nossa cara. Quando eu comecei a interpretar essas falas e entendi que elas estavam impregnadas na nossa rotina, né, de brasileiro, mas quem falou que isso é verdade? Qual é o argumento tangível? É só ver os políticos. Tá, mas e se você for olhar para os filântropos? E se você olhar para todas aquelas pessoas que ganharam muito dinheiro e abriram mão de boa parte da sua fortuna? E se você olhar para o tanto de empregos que essas pessoas que são muito, muito ricas estão gerando? E se você olhar para o volume de dinheiro que é pago em impostos? E se você olhar para o jeito como aquela pessoa enriqueceu? Por que a gente foi levado a acreditar que você precisa fazer algo ruim para enriquecer? E quando eu comecei a perceber que eu estava ganhando dinheiro com o meu trabalho de jornalista e que para todo mundo aquilo era um absurdo, e eu via muitas pessoas, inclusive, se auto-sabotando. Eu via pessoas que tinham capacidade de ganhar muito mais, de negociar salários, de trocar de um lugar para o outro para ganhar mais e que simplesmente não iam. Era como se elas... Como assim, ganhar mais? Meu Deus, dava uma coisa, meu, vai, tá louca, como assim? Vai ganhar o dobro, o que você tá pensando, sua doida? E aí, voltando a coisa do dinheiro trazer felicidade, dá para fazer dinheiro, só que se você não tiver um porquê muito claro, se você não souber o que é felicidade para você, você pode ter todo o dinheiro do mundo e você vai continuar sendo uma pessoa infeliz. E eu acredito que se você estiver em Paris, você vai ser mais infeliz ainda, porque você não vai ter com quem compartilhar aquele momento. Então eu também não acho que é verdade que o rico sofre em Paris. Eu acho que ele sofre muito mais em Paris do que a pessoa que está cercada de amigos em uma comunidade. Caramba, eu acho que o Brasil é o país de maior oportunidade do planeta e acham que eu sou maluca. Eu olho
para o Nordeste, eu olho para o sertão, eu vejo aquelas pessoas e aquela terra e a proximidade com os Estados Unidos, eu vejo oportunidade. Eu vejo o volume de mão de obra desqualificada que a gente tem e eu vejo oportunidade. Eu vejo o despreparo dos nossos agentes públicos e eu vejo oportunidade. Eu vejo o sucateamento da educação e enxergo oportunidade. Só falta força de vontade, porque também sozinha não vai dar para fazer muita coisa, né? Claro que eu tenho um time foda, né, para conseguir colocar tudo isso em ação, e eu tenho boas perspectivas, assim, eu tenho muito otimismo, principalmente em relação ao setor privado. Cada vez mais eu me conecto com lideranças de todos os tipos, de todas as frentes, de todos os ambientes de negócio, e existe muita vontade e mão na massa já de pessoas muito competentes e dinheiro também, volume de dinheiro, para mudar esses setores estruturais assim, né, do Brasil. Porque se a gente for esperar ou depender do governo, a gente vai ver as pessoas ficando abandonadas pelo caminho. Então eu vejo uma força grande assim da iniciativa privada para entrar nesses setores estruturantes, que é educação, saúde, meio ambiente, porque se a gente não tiver os pilares muito bem fundamentados, não adianta a gente querer ser um país para disputar um primeiro lugar de economia do mundo, um país bom para se viver. Não adianta, se a gente não melhorar a educação, né, preparar as pessoas para qualificar essas pessoas, dar cultura, oferecer oportunidades, não adianta. A gente vai continuar sendo um país de renda concentrada e entre os mais desiguais do mundo. E, de novo, isso não é sustentável. Então, às vezes me assombra, assim, como até alguns capitalistas não entendem como preparar o futuro é importante, inclusive, para a manutenção dos negócios deles. Porque, assim, a gente está vendo hoje, o varejo está sofrendo. E por quê? Porque não tem quem compre.